Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa nossa aula, ela está voltada para o continente africano. Bom, há um tempo atrás, nós não trabalhávamos, porque não existia os conteúdos para falarmos sobre os vários reinos, os vários impérios que tiveram, né, que existiram na África. Bom, e com isso, o que acontece? Nós vamos perceber agora, nesse conteúdo, que nós tivemos, né, que a África teve assim, reinos ricos. Né? Qual o único país, digamos assim, que estudávamos? Egito. A África não era composta apenas do Egito. Pelo contrário, né? Nós vamos ver, vocês viram que eu coloquei, né? Fiz questão de colocar aqui nesse slide, deixa eu ampliar, nesse slide, só um lado da África, né, em que não nos trazesse assim tristeza, né? Pelo contrário. Bom, aqui então nós temos um monte de informações a respeito da África no geralzão. O conteúdo africano, ou os conteúdos, antigamente, só Egito e pronto, era, digamos, voltado para a visão que a Europa tinha do continente africano. Então, deixava de lado os outros povos que ajudaram, né, a compor todo o território africano que nós conhecemos hoje, tá? Todo esse território aqui. Muito bem. Aqui nós temos o primeiro dele, Vengana, né, ou Vagadu. Nós temos então a área, né, aonde o reino de Gana se desenvolveu. Pessoal, e falando de Gana, que nesse slide tem toda uma situação que fala do esplendor, né, do desenvolvimento até o declínio de Gana, tá? Temos, eu vou voltar depois falando um pouco mais sobre as características. E o outro slide que eu trago para essa aula de hoje é o Império de Zimbábue, Império Oyo-Yorubá e o Reino de Benin, tá? Bom, então, todo esse material vai estar disponível na plataforma e assim vocês busquem, né, maiores informações, deem uma lida, né, nesse material, tá ok? Pessoal, olha só, se não estudávamos, então nós não conhecíamos a história. Um povo que era agricultor, pastor, porque eles cuidavam de ovelhas, outros animais, né, domésticos, como a galinha, por exemplo, né, pastoreava então a cabra, a ovelha, né? Bom, e aqui a África, na realidade, ela vai nos mostrar por esses, são 8 ao todo, são em torno de 8 material que eu vou estar passando para vocês aqui, tá? Tem uma parte aqui no slide que ele fala, acho que é no final, que ele fala a respeito dos 8 assuntos, né, países ou reinos que na África chegou a prosperar, tá? Então aqui, a princípio, serão 4 apenas. Bom, era um povo que comercializava uns com os outros, que disputavam, por exemplo, poder, né, no sentido de governo. Tinha os reis, né, os governadores, religiões, como, por exemplo, o islamismo, né, a religião muçulmana que predominou. Nós vamos ver até agora, na década de 90, 2000, até o comunismo prevalecendo dentro de alguns países africanos. Isso na atualidade. Nós vamos ter reis que vão, pessoal, passar para os europeus mão de obra. E essa mão de obra vai, para nós aqui, vamos conhecer como os escravos. Eles vendiam. Aliás, a escravidão dentro da África era algo normal para eles. Só que assim, não é porque todo mundo era negro. A África não é composta apenas de negro. Pelo contrário, né? São vários tipos de
situações que foram nos passadas, pessoal, de maneira errada, tá? Bom, então, uma outra característica que tem também, e que foi, digamos, deixada pelos negros, mesmo aqui no Brasil, foi a coivara. Se eles plantavam aquelas sobras, depois que colhiam o alimento, eles faziam os montes de palhas, né, igual, por exemplo, o pé do milho, ou a mandioca, né, as ramas ali, né, ou outro tipo de produto que eles cultivavam, eles faziam um monte e colocavam fogo. Óbvio que hoje nós sabemos que queimar, né, o resto da produção agrícola, ela vai enfraquecer o solo. Até então, eles não tinham a tecnologia, não tinham conhecimento, não tinham equipamentos maiores, e esse era o que eles faziam, né? O método utilizado pelos africanos. Tá, hoje nós sabemos que esses compostos, então, orgânicos, eles enriquecem o solo, eles apodrecem ali com a chuva e tal, ou a própria cobertura, para deixar uma cobertura, né, de mato mesmo, né? Não precisa queimar. Quanto mais queima, vai empobrecer o solo, não é isso? Muito bem. Ouro, muito ouro, também, né, era produzido, tinha ali. Então, toda uma riqueza, joias que eram confeccionadas, né, os monarcas, né, os reis usavam, né. É um povo, a África é rica, né, com um povo no sentido de alegria, de cores, né. Isso é muito bonito. Penteados diferentes também, né. Cultura, pessoal, tá? Tem muita coisa que dentro da África que a gente, ou dentro de uma sociedade qualquer, que a gente deve respeitar em função de ser algo cultural, né? Bom, e assim os reinos, eles foram se espalhando por vários países, né, na África, né? Vários locais, digamos assim, da África, e deixando para a gente, então, um legado cultural. E é esse legado que vocês vão olhar no material, nos slides, serão 2 aulas, essa aula, depois mais na frente uma outra aula sobre a África, que a gente vai perceber toda uma corte, soldados, né, a religião, como funcionava, né, a sociedade ali africana, tá joia? Bom, havia guerras, né, entre povos, por exemplo, muitas guerras também acabou contribuindo para desequilibrar, para enfraquecer, né, alguns reinos, né? E nós, por exemplo, no Brasil, nós vamos receber, pessoal, negros, bantus, por exemplo, né? Que tem toda uma descendência do Zimbábue, por exemplo, iorubás, né? E vários outros, né? Muito bem. Cada povo cada reino, ele tinha o seu esplendor de cultura, ou cultural, seu momento, seu apogeu, né? De desenvolvimento ali e tal. Porém, algumas características ficavam evidenciadas, como o comércio, né, a agricultura, os animais domésticos, como eu falei, né? Olha, um outro ponto também negativo que nos foi passado é que se nós falamos nosso índio, que a gente conhece aqui, ele vive tribo, né? Na África também, tribal. E eles não vivem somente nus. A África, por exemplo, muitos locais ali, pessoal, cultivavam dentro da agricultura o algodão e usavam roupas, né? As mulheres, quando vinham nos navios, os homens, aquelas roupas rasgadas ou nus, de muitos ali, era em função de
da perseguição que tinha sofrido, tinha rasgado a roupa, muito tempo, às vezes passava um mês até chegar na embarcação, enquanto eles conseguiam mais pessoas para trazerem, né, para vender como mão de obra. Então eles ficavam sem roupas ou seminus, tá joia? A bebida, por exemplo, já conheciam, né, a cachaça, petróleo, pessoal. Olha só para vocês verem. Quando a gente fala de desenvolvimento, eu estou falando desses reinos nesse período. Não estou falando agora recente. Quando os europeus chegaram, por volta, né, de 1500 aqui, logo depois, já faziam trocas, comércio, já levavam pessoas negras de lá para a Europa, para a América, né? Também paralelo aqui ao Brasil, como mão de obra. Então, o tráfico de pessoas africanas já existia e só intensificou, principalmente nas Américas, após a chegada dos europeus aqui, né? Por 1600, 1500 e tanto, 1600 e pouco, tá joia? Bom, pessoal, então, vocês vão analisar, vão conhecer, e a gente, durante as aulas, nós vamos estar conversando um pouco mais a respeito, né, desses dois povos, desses 4 povos aqui que eu mostrei para vocês, tá joia? A África vale a pena olhar, não só o lado negativo, não só a pobreza, pelo contrário, ok?